Marcos capítulo 9, a partir do versículo 2, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João e os levou à parte, a sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Faça-nos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Bom, este monte é um monte aqui onde um acontecimento muito importante e profético aconteceu exatamente aqui. Jesus traz os seus 3 discípulos que constantemente andavam com ele, e aqui Pedro teve aquela visão, né? Na verdade, houve um momento profético, de fato, porque na visão apareceram Moisés, Elias e Jesus, que falavam entre si. E Pedro ficou maravilhado, a tal ponto que chegou para Jesus e disse: Mestre, aqui está bom demais. Nós vamos fazer 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Né? E pela segunda vez, a Bíblia fala que Deus fala audivelmente. Audivelmente. Né? Quando a nuvem vem e cobre, e ali Deus brada dos céus dizendo: Eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A ele ouvi. E de repente a nuvem desaparece e a visão, né? A visão ela fica bem clara, porque naquele momento Pedro viu que foi apenas uma visão e ele pôde observar quando ele disse: façamos 3 tendas, porque ele teve uma visão ali da igreja gloriosa, né? Moisés representando a igreja que já foi a primeira igreja, que está no seio de Abraão. Elias representando a igreja que está aqui, que vai ser arrebatada. Aleluia! Né? A igreja gloriosa por quê? Porque está reunido ali, né, a primeira e a segunda igreja. Ou seja, e a terceira também, aquelas que hão de vir, que serão arrebatadas. Juntamente, né, com o cabeça da igreja, que é Jesus. Então ele pôde observar, né, a igreja na glória. Ao mesmo tempo, Moisés representa, né, a lei, Elias representa os profetas e Jesus representa a graça. Estava ali a lei, os profetas e a graça. Então foi um momento aqui muito marcante, né? Foi profético, porque isso também vai acontecer. E quando Jesus desce do monte, Jesus encontra os seus discípulos que estavam ali tentando expulsar um espírito imundo, né, mudo e surdo de um garoto que os pais
não tinham mais paz, porque este espírito tentava jogar esse garoto no fogo e atormentava aquele garoto. E Jesus põe a fé, né, o pai daquela criança. Né? Jesus falou, se você crê, tudo é possível que crê. Aleluia. Né? E ele disse, eu creio, Senhor. Né? E ele clama ao Senhor para que aquele espírito seja expelido daquela criança. E a criança se batia para um canto, para o outro, até que Jesus chega e pergunta por que os discípulos não puderam expulsá-lo. Né? Porque eles estavam ali durante todo o tempo e nada puderam fazer. E Jesus repreende aqueles discípulos e diz, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar convosco? Né? E aí eles perguntam por que eles não puderam expulsar aquele espírito imundo. E aí Jesus falou, existem espíritos que só podem ser expelidos com jejum e com oração. Né? E por isso que eles não puderam expulsá-lo. Mas Jesus então pega aquela criança e repreende aquele espírito e ele sai daquela criança. E os pais ficam muito alegres, né, por ter o seu filho totalmente são e salvo. E Jesus então, ele conclui dizendo, vocês não têm muita fé, homens de pouca fé, até quando eu vou estar convosco? Né? E eles, na verdade, não puderam expulsar aquele espírito, porque também o Espírito Santo não estava sobre eles. Né? A gente observa que, enquanto Jesus estava com os discípulos, eles não puderam fazer nada. Mas quando Jesus saiu de cena e o Espírito veio sobre eles, significa que o Espírito que estava sobre Jesus também veio sobre eles, e as obras que fez através de Jesus agora também fariam através de cada um deles. Então, na verdade, Jesus estava instruindo a todos eles, para que, na sua ausência, eles pudessem fazer o que o Mestre fez. Colocar em prática tudo que eles aprenderam, né, das mãos de Jesus. Então, vários acontecimentos aqui, quando Jesus desce, encontra essa multidão lá que está atormentada por causa deste espírito. Depois ele segue para Naim, Naim está logo à frente. E Jesus, quando passa por Naim, encontra uma mulher fazendo, né, já saindo do velório, um esquife, já levando o seu filho no caixão, chorando, cabisbaixa. E Jesus, conhecemos a história, Jesus então traz alegria de volta àquela mulher. Tinha um filho único e Jesus, no meio, né, da trajetória ali, esquife, Jesus para, né, a multidão e manda o garoto levantar. Né? Uma cena assim gloriosa, porque tá lá todo mundo chorando, né? Seguindo a trajetória para o cemitério, e de repente chega o Filho do Homem e para aquela multidão, né? E diga-se para aquela mulher, mulher, por que estás triste? Que pergunta, né, mestre? Meu filho tem morto. Está aí, estou levando para sepultar. Não chores. Porque quando Jesus chega, toda tristeza tem que sair. Amém. E até mesmo se ficar, vai ter que saltitar de alegria. Aleluia. Aleluia. Porque a tristeza na presença do nosso Mestre, né, ela tem que ser transformada. Né? E aí Jesus levantou aquele garoto e prosseguiu aí para Galileia.
Então aqui fica esse registro, né? Nós vamos ver agora essa visão panorâmica, né? Estratégica, onde vai acontecer a Batalha do Armagedon, no Vale do Meguido, né? A batalha final, só que a gente não vai estar aqui nessa época. Amém.